Boa tarde, porque hoje é sábado e o NET é show. Teremos uma entrevista com uma jovem educadora que segue os passos de uma grande mestra. Teremos Celebration, o Plano Palumbo se transferindo para o Versalhes. Rafael Correia entrevistando uma jovem linda empresária do ramo de moda. E uma star no Hora H falando da sua carreira. E Bem com a Vida vai mostrar hoje a importância da escola doméstica no ensino brasileiro. A entrevista é com Cristine Cunha Lima Rosado, que segue os passos da sua mestra, a nossa mestra Noilde Ramalho, à frente da escola doméstica. Cristine, qual foi o seu percurso aqui na escola para chegar a vice-diretora? Eu fui aluna, com muito orgulho, sou ex-aluna. Fui fazer a faculdade fora e voltei aqui, voltei como auxiliar de professora na educação infantil. Então fui auxiliar, fui estagiária depois de auxiliar, fui professora, coordenadora da educação infantil dos pequenos, depois coordenadora do ensino fundamental, coordenadora geral, até o convite da professora Noilde para ser vice-diretora. Cristine, como essa jovialidade, você já sendo doutora, cuidar de uma criança de 96 anos de idade, que é a Escola Doméstica de Natal, dividir esse bastão com Dona Noilde, que é uma referência na cidade em educação. Na minha defesa de mestrado, eu disse que o doutorado está ao lado da professora Noilde, né? Dona Noilde é um doutorado vivo. É um aprendizado diário, cotidiano, de quem sabe viver e fazer a educação. Cuidar da escola, que eu acho que essa é uma terminologia correta, porque a gente ama tanto essa escola que nós a defendemos com cuidado, com carinho. E ao lado dela, que também nos dá essas lições diárias de amor à escola, é um trabalho que nós fazemos com muito amor. Né, com muito amor, dedicação e trazendo também a ciência, né, nossos estudos para acompanhar. Não é difícil porque Dona Noilde acredita na juventude. Então, ela acredita em mim, né, embora seja eu que seja a aluna, mas ela passa essas lições de credibilidade diária. O interessante é que hoje a escola doméstica é incorporada ao patrimônio histórico da cidade. Eu acho que realmente você está com um grande monumento que todo ano ele se recicla com a educação e já está quase fazendo 100 anos. Exatamente. Como são encaradas essas modernidades e o que foi incorporado à escola de 100 anos atrás? Esse é o segredo da escola, né? É manter firme suas missões educativas, sua filosofia, seus ideais de valores e trazer para próximo, trazer junto a isso as atualidades, né? O novo contexto histórico e fazer com que nossas alunas sejam formadas para atender às demandas dessa nova sociedade. E a escola faz isso muito bem, a escola consegue manter-se firme aos seus propósitos, atualizando-se constantemente. Cristine, existe uma coisa que eu falo muito hoje, as mulheres saíram para o campo de trabalho. Elas hoje cresceram, hoje são diretoras de empresas, são diretoras de escolas, elas estão no mercado de trabalho inseridas e casando e tendo filhos. E sem ter tempo de cuidar destes filhos. Como é que se processa ainda na escola a puericultura, a casinha prática, isso que é necessário para o jovem de hoje, inclusive a etiqueta, a educação, que eu acho que continua na grade curricular da escola e que é um diferencial. Então, assim, na verdade, a mulher assumiu esse mercado de trabalho, né? Desde que a escola foi fundada, que a escola pensa nisso, não é à toa que a escola aliava as questões acadêmicas às questões de formação da dona de casa, né? Mas já existiu desde os princípios direito aqui, francês, e era bem avançado para a época, e hoje, claro, nós precisamos adaptar essas situações. Então, o que antes era apenas aula de cozinha, por exemplo, hoje é aula de educação alimentar,
ministrada por uma nutricionista. As alunas entendem o que é valores calóricos, o que é ter uma vida saudável, como se preparar para essa vida saudável antes de aprender as preparações dos alimentos. Então, tudo isso foi tornando-se realmente mais científico, mais acadêmico. Com o apoio da Farne, a gente leva essas alunas para os laboratórios da Farne. Então, lá elas fazem experiências, né? E estudam mais profundamente esses mecanismos mesmos da educação alimentar. Do mesmo modo com a puericultura. O cuidado com o bebê inicia com as aulas preocupadas em voltar as meninas para o que é uma maternidade responsável, né? Isso é uma preocupação que nós temos que ter hoje. As meninas cada vez mais cedo iniciam suas relações sexuais e precisam estar alertas para o que é cuidar de um bebê. Hoje a escola doméstica não é só mais a escola doméstica, ela é um complexo. Isso. Hoje, antes aqui era proibido entrar rapaz, entrar menino. Hoje já mudou esse conceito, hoje existe uma interação entre as outras. Uma interação saudável, nós podemos dizer assim, né? As meninas hoje, nós temos o Henrique Castriciano, que não tem muros entre a escola e o Henrique, então as meninas comungam muitas atividades, o esporte é feito em conjunto, o intervalo é no mesmo horário. E interessante, Neto, que muitos meninos do Henrique vêm nos pedindo para fazer algumas disciplinas práticas aqui da escola. E a gente vem com muita alegria liberando eles, tá? Então a gente já teve alunos nas aulas de culinária, de educação alimentar, já tivemos alunos na puericultura, cuidando de bebês. Maravilha! E isso é um processo, né, que contra o machismo nordestino, que não acontece da noite para o dia. Mas eu queria agora também falar um pouquinho do passado da história. A escola doméstica, ela recebeu grandes personalidades. Em 1914 e depois até nos anos 60, no começo dos anos 50, nos anos 60, quando ela mudou para cá, para essa casa, nós não tínhamos naquela época casas de recepções. Verdade. E aqui foi palco de alguns encontros, como por exemplo... Fernando Henrique Cardoso, né, teve aqui, Anísio Teixeira, um grande educador, ministros. A escola recebeu figuras muito ilustres. O interessante é que essas pessoas eram recebidas, as próprias alunas da doméstica era quem recebiam e que faziam, às vezes, de garçonetes, de recepcionistas, porque não existia na época quase Natal. É verdade. Nós ainda mantemos o internato, né, meninas que moram aqui na escola, e essas meninas têm essa formação. Então, elas hoje ainda servem esporadicamente, né? Ou então entre elas fazem um rodízio que se servem entre elas no refeitório. É muito bonito. Esse sistema de internato é o único que existe em Natal e talvez no Nordeste. A escola é singular, né? Eu acho que como a escola no Brasil não existe. O sistema de internato foi muito grande aqui na escola. Hoje a gente vem substituindo pelo sistema de tempo integral, que são meninos que passam atendendo também a demanda social, né? Então os meninos e as meninas passam o dia aqui na escola. E o internato ainda existe, mas são um número menor de alunas. E quase sempre de fora da cidade, de sempre de fora. Nós não aceitamos alunas da cidade. Da cidade. Não, nós não aceitamos. E aí isso faz com que vá diminuindo, porque as cidades cresceram, já têm suas escolas, né? Então a gente tem muitos critérios para aceitarmos alunas internas aqui, que a responsabilidade cresce, né? Cristine, já falamos da escola doméstica, já falamos da educação, da modernidade, Dona Noilde. Agora você, como é conciliar, entendeu? Tudo isso sendo mãe de alunas da escola? Ser mãe é uma tarefa sublime, né? Mas eu tenho um belo exemplo a seguir. Você conheceu minha mãe, Moema Tinoco da Cunha Lima. Eu penso nela todos os dias e em todas as minhas ações. E aí, seguindo o seu exemplo, eu procuro mesclar muito afeto com autoridade. Eu acho que isso não pode ser esquecido. E as meninas como alunas, eu procuro separá-las da minha função de vice-diretora. Elas vivem como qualquer aluna da escola doméstica. E assim elas vão seguindo suas regras, suas lições comumente.